turmas do terceiro ano, manhã e tarde. Vamos para a nossa segunda aula de língua portuguesa. Vamos trabalhar nosso livro do Sistema Farias Brito, das páginas 46 a 49. Todo mundo lá com o livro, material em cima da mesa. Vamos começar. Poema narrativo. Hoje nós vamos trabalhar poema narrativo. Já trabalhamos na aula passada sobre o conto, né? Um gênero textual bem legal. E hoje nós vamos trabalhar o poema narrativo. Mas o que é um poema narrativo? O poema narrativo é o poema que narra uma história. Bom, até aí tudo bem, né? Narra uma história nós já conhecemos. Mas assim como nos contos, o poema narrativo apresenta pra gente narrador e personagem. Olha aí, já é diferente. Os poemas que nós estudamos nas aulas anteriores não apresentavam narrador e personagem. Nesse poema, que é chamado de narrativo, nós já vamos conhecer o narrador e um personagem da história. O poema narrativo ele é constituído das seguintes partes. Ele apresenta uma situação inicial, que é o quê? Aquilo que vinha acontecendo inicialmente, ou seja, o início da história, todo o início do conto. Essa é chamada de situação inicial. Ele vem também com conflito e desfecho. Então, as partes do poema narrativo são situação inicial, conflito e desfecho. E o que seria o conflito? O fato que muda o que está acontecendo. Como assim, tia? Está acontecendo uma história onde está sendo contado algo e, de repente, no meio da história, muda o que deveria acontecer. Deixa eu dar um exemplo melhor. A história da Chapeuzinho Vermelho. A mamãe chama a Chapeuzinho para levar doces para a vovozinha. Até aí tudo bem, a história está sendo contada. Mas no meio do caminho, a Chapeuzinho encontra quem? O lobo mau. E muda totalmente a situação da história. Então, essa mudança nós chamamos de conflito. É o que muda, o que estava acontecendo. E o desfecho é a solução do conflito. É quando o personagem principal consegue resolver esse conflito. E o que seria o conflito? O probleminha da história. O que estava acontecendo de errado, o problema da história. Então, todo o conflito, ele é resolvido no desfecho, ou seja, no final da história. Nós trazemos na página 46 do Sistema Farias Brito, nosso texto 2, Achei um relógio. Quem aí em casa já achou algo? Já encontrou na escola? Já devolveu? Lembra na nossa aula de valores a caixinha dos achados e perdidos, que aqui na escola nós temos? Mas às vezes a gente acha também na rua, não só na escola, em outros locais públicos. Então, a historinha Achei um relógio, ela vamos trazer um pouco dessa reflexão, certo? É um poema narrativo bem legal, que faz com que a gente reflita sobre quando você encontra algo, o que você deve fazer? Algo que não lhe pertence, né? Se você encontrou. Então, a historinha Achei um relógio, ela deve ser lida com essa intensidade de você trabalhar esse valor, que é o quê? A honestidade. Vamos lá. Nossa primeira estrofe vem assim. Achei um relógio, gritava Janjão, pulando e cantando com ele na mão. Pronto, olha o início da história aí, da nossa narrativa aí. O início é, achei, gente, que legal. Porque nós não vamos dizer que não é legal quando a gente acha, não sei quem é o dono, achei, é bem legal, você fica alegre, né? Poxa, que legal, eu achei. Então, Janjão também se sentiu assim. Tia, quem é Janjão? Janjão é o personagem principal desse poema narrativo, ó, do Achei um relógio. Ele é o personagem principal. Então, achei um relógio, gritava Janjão, pulando e cantando com ele na mão. E quem está falando isso para você é o narrador da história. A gente não conhece quem está narrando, então ele está dizendo que existe uma criança chamada Janjão e que achou um relógio e ficou muito feliz com isso. Então vamos para a nossa segunda estrofe, que diz: Achei um relógio com uma bela corrente, que belo, agora sou gente. Olha só, gente, a cabecinha do Janjão. Ele achar que, por fato dele ter achado um relógio, e esse relógio tem uma bela corrente, ele achou que agora sim ele era gente.
Nós não podemos associar esses bens materiais com você, entendeu? Ele achar que a gente só porque ele encontrou algo de valor material. Então, nesse caso, Janjão estava errado, né, de dizer isso. Olha aí, Janjão pulando de felicidade. Agora vamos prestar atenção bem no Janjão. Um relógio de corrente. Vocês já viram um relógio desses? É comum eu ter em casa um relógio igual a esse que o Janjão tem aí na mão? Será? Bom, eu nunca vi assim pessoalmente, eu nunca peguei um relógio desse de corrente. Eu sei que existia, né? Então, é bem diferente. Até o jeitinho do Janjão se vestir. E ele ter ficado muito feliz, né? Por esse grande achado dele. Ainda na página 46, vamos lá? E pondo ao ouvido a joia, porque era um relógio valioso, ele conseguiu saber que aquele relógio tinha valor, ele entendia isso. A joia a escutava, fazia tic-tac e mais se alegrava. Olha a felicidade do Janjão de saber que ele achou um relógio valioso e estava funcionando. Olha só, colocando quando ele fala, pondo no ouvido, é colocando, viu, crianças, no ouvido, a joia. A escutava, fazia tic-tac e mais se alegrava. Porém, tem um porém na história. Porém, de repente, medita Janjão. Ele começa a pensar, crianças, olha, meditar. Não é que ele diz-me, Janjão é ladrão? Janjão começa a pensar que aquele tic-tac que ele colocou no ouvido começa a dizer, Janjão é ladrão. Por que será que Janjão pensou nisso, hein, gente? Pensou isso aí, porque ele estava muito feliz. Tinha acabado de encontrar uma joia. E de repente ele medita e diz que Janjão é ladrão. Vamos ver. E logo na rua se põe a correr. Quem era seu dono? Tentando saber. Olha só, no momento que o Janjão medita, ele começa a pensar e vai atrás de quem? Do dono do relógio. Ele tenta descobrir se ele achou era algo valioso, então alguém que perdeu estava sentindo falta. Então ele foi atrás. Ao cabo descobre, logo descobriu, né, gente? A cabo conseguiu descobrir que foram criado, que o tinha perdido havia um bocado. Olha só, ele descobriu que um criado é uma pessoa que trabalha para outra, certo? Só que a gente não usa mais essa expressão criado, é uma expressão usada há muitos anos atrás, a expressão criado. Se usava com os donos de fazenda, certo? Então, eles chamavam patrões e criados, eles não chamavam empregados. Então, a cabo descobre que fora é mesmo que foi, tá, gente? Que foram criados, que o tinha perdido havia um bocado, havia perdido há algum tempo já estava perdido esse relógio. Olha só, o que o Janjão fez? Se ele já descobriu quem foi, olha a atitude honesta de Janjão, ele devolveu o relógio que ele gostou tanto de ter encontrado. Gente, vocês fariam a mesma coisa? Você descobriu, você achou, você encontrou algo que tinha valor. E aí você foi atrás do dono para descobrir quem o tinha perdido e fez igual o Janjão, devolveu? Então isso aqui é uma lição, viu? De valor, olha só, é honestidade. Na página 47 continua. Entrega-lhe logo, e ele é o patrão, e o leve agradece ao bom Janjão. Olha só, quando ele fala, entrega-lhe logo, ele entregou o relógio para o criado. E logo o criado levou para o patrão e voltou agradecendo pela boa atitude do Janjão, que teve em devolver para ele o relógio que ele havia perdido do patrão dele. Por tê-lo livrado de um susto e de um pito, não acham, meninos, esse ato bonito? Olha só, por tê-lo livrado é o quê? É que o caso do criado, né? Isso, que tinha levado um susto por ter perdido, ia levar uma bronca, claro, bem severa do patrão dele, por ter perdido o relógio.
E aí o texto aqui, nosso poema narrativo, ele termina. Não acham, meninos, esse ato bonito? É uma pergunta para vocês, crianças. Vocês acharam essa atitude do Janjão bonita? Hein? Quem achou essa atitude legal? Quem faria a mesma coisa que o Janjão? Hein? Eu faria a mesma coisa que o Janjão. Então esse é o nosso poema narrativo, nós vamos trabalhar um pouco mais ele, tá? Porque quando nós falamos de poema, nós falamos de quê, gente? Versos, estrofes, rimas também. Então nós vamos trabalhar ainda um pouco mais nosso poema. Ainda na página 47, nós temos tantas palavras. Toda vez que nós temos esse nome, tantas palavras, você já sabe que são palavras desconhecidas, palavras que vocês vão ter que pesquisar e fazer anotação aonde? No seu caderno de produção. Ó, sublinhe no texto as palavras que você não conhece. Lembra que eu falei algumas palavras e durante a nossa narrativa, nosso poema narrativo, eu fui explicando? Porque existem palavras ali que eu sei que vocês não conhecem. Então, vocês vão marcando as palavrinhas que vocês não conhecem. Voltem ao texto, ao poema narrativo e marque as palavras. Depois, quais dessas palavras você entendeu? Mesmo antes de eu explicar, no momento que eu li, você entendeu? Mesmo sem saber o significado, mas você entendeu o que ela estava querendo dizer? Registre no seu caderno de casa, tá bom? Você registra. Ah, tia, naquela hora que a senhora falou pita, eu entendi que era uma branca. Então, você registra a palavrinha e coloca o significado que você entendeu, não o significado de um dicionário, que você entendeu. Ainda na página 47 tem: ficou curioso para conhecer o significado de algumas especialmente? Quais são essas palavras? Ah, tia, eu fiquei curioso por essa, então você vai fazer o registro dessas palavras, tá bom? Qual aquela que você ficou mais curioso? Qual aquela em especial chamou sua atenção? Faça esse registro. E procure um dicionário significado e escreva no seu caderno de produção, na página 11 do seu caderno de produção, que vem junto com o seu material, do Sistema Farias Brito, e você vai colocar essas palavras que você marcou, aquelas que você, em especial, também ficou bem curioso de conhecer o seu significado, você registra, vai lá no dicionário e coloca tudo na página 11 do caderno de produção, tá bom? Bom, vamos voltar agora aqui novamente nosso poema narrativo. Achei um relógio, né? Tá aí o Janjão, muito feliz. E vamos agora trabalhar o nosso poema, tá? Achei um relógio, gritava Janjão, pulando e cantando com ele na mão. Nós temos aí versos e estrofes. Nesse primeiro momento nós temos, ó, 4 versos, ou seja, 4 linhas. Nós temos 4 linhas. Nessa primeira estrofe, eu estou apresentando para vocês, ó, 2 estrofes aqui. Nessa primeira estrofe, nós vamos trabalhar agora as palavras que estão rimando, que tem o mesmo som, aquela sonoridade, a musicalidade quando você fala. Então, quando você fala, achei um relógio, gritava Janjão, pulando e cantando com ele na mão. Eu já consigo identificar que a palavra Janjão, ela vai rimar qual? Mão. Tia, eu esqueci. Quando é que eu identifico a palavra está rimando? Você vai para o final da palavra, ó, elas têm o mesmo som, porque elas têm o mesmo finalzinho na palavra. E as palavras, as rimas, em um poema, elas sempre estão no final do verso. Início do verso, final do verso. Então, você vai identificar a rima sempre no final dos versos. Próximo. Achei um relógio com uma bela corrente. Que belo, agora sou gente. Quantos versos, ó? 4 versos, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 4 versos na segunda estrofe. Agora vamos identificar a rima. Eu identifico o quê, ó? Achei um relógio com uma bela corrente. Que belo, agora sou gente. Deu para entender, gente? Que a palavra corrente, ela rima com a palavrinha gente, porque tem o mesmo final e as 2 palavras estão no final do verso. Próximo agora, ó. Vão fazendo isso no texto de vocês, viu? Vão trabalhando junto comigo, vão identificando aí os versos e as estrofes e as rimas.
Nós vamos agora para a nossa próxima estrofe, que nós temos quantos versos, ó? Mais 4 versos, ó. 9, 10, 11, 12. Nós estamos continuando, porque quando nós estamos numerando nossos versos, nós temos que continuar a sequência numérica normalmente, tá bom? 4 versos. E vamos identificar as rimas nessa estrofe aqui, ó. E, pondo ao ouvido a joia, a escutava, fazer tic-tac mais se alegrava. Aí ficou bem fácil, né, identificar que a palavra escutava rima com a palavra alegrava. E agora esses 4 versos aqui, vamos dar continuidade, ó. 13, 14, 15 e 16. São mais 4 versos dessa estrofe e tem, porém de repente, medita João. Não é que ele diz-me, Janjão é ladrão? E aí, gente, ó, eu identifico que Janjão rimou com a palavra ladrão. Bem fácil, não foi de identificar aí. Bora lá, próxima. E logo na rua se põe a correr. Quem era seu dono tentando saber? Nós temos aí mais 4 versos, continuando, ó. 17, 18, 19, 20. A continuidade dos versos que vocês fizeram aí. Vê se está tudo igual com o meu, se o de vocês também, esses 4 versos têm essa numeração. E aí nessa estrofe nós temos aí a palavra correr, vai rimar com a palavrinha saber. Olha só, tem o mesmo final, a mesma sonoridade. Próximos versos nós temos mais 4 versos, aí continua aí, ó. 20, né, parou aí, 21, 22, 23, 24. Nesses 4 versos aí nós temos, ao cabo descobre que foram criados, que o tinha perdido havia um bocado. Olha só, eu consigo identificar que a palavra criado rimou com a palavra bocado. Foi bem fácil de trabalhar e identificar essa rima aí também. Continuando, nós paramos, ó, no verso 24, aí nós temos o Janjão fazendo seu ato, né, correto, que é devolvendo o que não era dele. E aí nós continuamos os mais 4 versos, que nós continuamos a numeração, aí, 25, 26, 27 e 28. Entrega-lhe logo, e ele, ao patrão, o leva e agradece ao bom do João. Nessa estrofe a gente entende, quando ele fala, entrega-lhe logo, o João entregou para o criado, e ele ao patrão, o criado ao patrão, e o leva e agradece, obrigada João, não é isso, gente? Então, vamos lá as palavras que rimam, patrão, rima com João, muito bem. Paramos no verso 28, vamos lá dar a sequência, 29, 31, 30, 31, 32. Nesses 4 versos temos aí, por tê-lo livrado de um susto, de um pito, não acham, meninos, esse ato bonito? Termina com essa interrogação para vocês. Então, nós temos mais uma rima aqui, que nós temos a palavra pito, que rimou com a palavra bonito. Então, fizeram isso com o poema narrativo de vocês, colocaram, identificaram que esse poema, Achei um Relógio, ele tem quantos versos? Ó, 32 versos. Quantas estrofes? 8 estrofes. E lembrando que é para vocês que cada uma das estrofes, elas possuem 4 versos, 4 linhas. Cada uma das estrofes possui 4 versos. E foi fácil também identificar as rimas. Eu espero que vocês tenham identificado também as rimas aí no texto de vocês. O poema narrativo apresenta versos e estrofes. Pronto, foi isso que nós acabamos de ver, não foi? Geralmente, os versos têm o mesmo tamanho. Todos os versos, vocês viram, foram 4 linhas. Todos os versos tiveram 4 linhas. As estrofes têm o mesmo número de versos. Todas as estrofes tiveram 4 versos. E as rimas são bem marcadas. Foram fáceis de identificar as rimas. Estavam com as mesmas terminações, vinha com a sonoridade bem legal. Foi fácil identificar.
E isso facilita a história e a leitura, a compreensão de tudo. Tudo que você vai ler durante a leitura do poema narrativo, quando você tem rimas bem marcadas, a história fica de fácil compreensão, ou seja, de fácil entendimento, que foi o que aconteceu na história do Janjão aqui. Sobre o poema narrativo, achei o relógio, responda. Qual foi a situação inicial? Qual foi o início desse poema narrativo? Qual é? Porque vocês sabem que o poema narrativo, ele apresenta situação inicial, conflito, desfecho. Assim como os contos também eles apresentam situação inicial, conflito, que é o probleminha, e o desfecho da história. Então, qual foi a situação? Janjão, ele acha um relógio com corrente. Ele fica muito feliz por ter achado esse relógio com essa corrente, não é isso, gente? Então, essa foi a situação inicial. O conflito, qual foi o probleminha da história? Bom, de repente, Janjão se dá conta de que não pode ficar com o objeto sem antes saber quem era o dono. Então, o conflito, ou seja, o probleminha nesse caso, foi, gente, do Janjão, do reconhecer que aquele objeto não era dele. Então, de repente, ele se dá conta de que não pode ficar com aquilo que não lhe pertence. Esse foi o maior probleminha, o maior conflito do Janjão. E o desfecho da história, como a história terminou? Janjão encontra o criado que tinha perdido o relógio e entrega-lhe a joia. Não foi isso que aconteceu? Ele não devolveu a joia e o criado fez o quê? Agradeceu demais, porque livrou ele de um susto, de uma bronca bem dada pelo patrão dele. Um pouco de conversa na página 48 aí do Sistema Farias Brito tem. Converse com os colegas. Vamos lá, temos nossa conversa. Diz aí na letra A, qual é a história do poema Achei um Relógio? Como assim, tia? O que essa história, esse poema está falando? Do que ele está falando? Certo? O que é essa história? O que ela está retratando? O que ela está passando para você? O que ela quer dizer? Então, se eu lhe perguntar, qual é a história desse poema? Você acabou de ler, então você tem que passar esse entendimento. O poema, ele conta a história de Janjão, que encontrou um relógio, ficou feliz, mas pensou que ficar com o relógio não era certo e o devolveu ao dono. Pronto, consegui explicar rapidinho toda a história. Eu consegui falar para vocês que Janjão encontrou um relógio, ficou feliz, pensou, não é o certo, vou devolver e devolveu ao dono. Pronto, essa é a história do poema narrativo Achei um Relógio. Na letra B diz, na sua opinião, agora é a sua vez, é a sua opinião que vai contar aqui. Por que Janjão pensa, agora sou gente, ao achar o relógio? Vocês acham correto o Janjão dizer que o seu valor dependeu do bem material que ele encontrou? Porque no momento que o Janjão fala, agora eu sou gente, por ter achado aquele relógio de valor, então isso ele está o quê? Dizendo que antes ele não era, que ele não tinha importância, porque ele não tinha algo tão valioso. Então, gente, a gente não tem que levar o nosso valor a qualquer bem material, não. Certo? Então, eu quero saber a sua opinião. Vocês acham correto o que ele falou ao dizer que era gente só porque tinha encontrado algo de valor? Eu quero que você escreva a resposta pessoal. Quero que você faça esse registro aí no caderno de casa. Letra C. Porque em seguida ele pensa que é um ladrão. Porque logo a consciência do Janjão trouxe para ele, falou assim, meditou e pensou, Janjão é ladrão. Por quê, gente? Olha só, porque ele não havia tentado encontrar o dono do relógio. Assim que ele achou, ele falou, é meu, achei um relógio, ficou muito feliz. E no momento que ele estava com o relógio na mão, veio o pensamento dele, ele começou a meditar e fez o quê? Percebeu que ele não era o dono daquele relógio. Quem o perdeu, se é algo de valor, está fazendo falta para quem perdeu. Então, ele sentia como se ele tivesse roubado. Por quê? Porque ele não tinha ido atrás de quem era o dono. Às vezes a gente encontra algo na sala de aula, que às vezes a gente pode achar que é, claro, que é de algum coleguinha que está na sala. Se você está na sala de aula e encontra algo dentro da sala de aula, é de um coleguinha da sala, não é isso, criança? Então, o correto é você perguntar de quem é aquele objeto.
fazer a mesma coisa que o Janjão. Porque o Janjão, ele sentiu o quê? Ele sentiu como se ele tivesse roubado, porque ele não tinha ido atrás de quem era o dono. Você achou bonito o auto de Janjão? É bonito ser honesto? É bonito você fazer as coisas de maneira correta? Você devolver algo que não lhe pertence para o dono? Se você acha que é bonito, explique o porquê. Resposta também pessoal. Responda no seu caderno de casa, tá bom? Numere os fatos na ordem que ocorrem na história. Então, nós vamos dar uma lida aqui, todo mundo vai ler agora, e vamos descobrir o que acontece primeiro, o que acontece depois. Lembra que nós falamos? Situação inicial, conflito e desfecho. Janjão encontra o criado que tinha perdido o relógio, entrega-lhe a joia, e o criado, feliz, leva o relógio ao patrão. Não, esse não é o início da história. Janjão procura o dono do relógio para devolver. Também não é o início. Janjão encontra o relógio e fica muito contente. Ah, então esse aí é o número 1. Aí tem, de repente, Janjão se dá conta de que não podia se apossar do objeto se antes tentar saber quem era o dono. Então é o conflito da historinha, que de repente Janjão pensou e que não pode. Então esse é o número 2. Janjão procura o dono do relógio para devolvê-lo. Então é o número 3. E a número 4 é a última, onde tem aí, Janjão encontra o criado que tinha perdido o relógio, entrega-lhe a joia e o criado feliz leva o relógio ao patrão. Então a sequência que você vai colocar aí no livro é 4, 3, 1, 2, certo? Na página 48 ainda tem, terceira questão. Em que verso começa o conflito? O conflito da história, nós estamos falando todo tempo disso, que é quando o Janjão, de repente, começa a pensar, não é isso? Então, qual é o verso que está? Lembra que nós numeramos o verso do poema no começo? Numeramos todos os versos, então vai ficar fácil de nós identificarmos. Que no verso 13, onde tem, porém de repente, é no verso 13, porém de repente, Janjão, ó, começa a pensar, não é isso, gente? Que não era correto ficar com aquele objeto que não era dele. Então, no verso 13. Na quarta questão, na sua opinião, essa história se passa nos tempos atuais? Por quê? Tia, eu não entendi o que a senhora quis dizer nos tempos atuais. Tempos atuais, hoje, nos dias de hoje. Por que que você acha? Tia, eu acho que não. Bote o porquê. Tia, eu acho que sim. Coloque o porquê. Bom, de acordo com o que eu apresentei para vocês da história, se você ver algumas palavras e até as imagens, elas trazem para você, esse questionamento e traz para você também a ideia de que esse poema narrativo, ele se passa há muitos anos atrás. Então, não é uma história atual. Como é que eu sei disso? Pelas roupas do Janjão, pelo relógio de corrente, que é algo que a gente não vê atualmente, porque antigamente os homens que tinham muito dinheiro, fazendeiros, empresários, eles usavam esse relógio, que era um relógio de bolsa. Eles penduravam no paletó e o relógio ficava no bolso por dentro do paletó. Então era muito chique, quem tinha muito dinheiro, eles tiravam esses relógios para ver as horas. Não é como nós fazemos atualmente, ó. Olhamos as horas aqui no relógio, não. Antigamente eles tiravam o relógio do bolso, eram chamados relógios de bolso. E muitos desses relógios eram feitos de ouro ou prata, então eram caros. Por isso dá para entender que essa história é uma história que não acontece nos tempos atuais. Mas eu quero também saber sua opinião, responda aí no seu caderno de casa, tá bom? Falei apenas para vocês refletirem e fazer as suas anotações, tá? Até a linguagem de falar criado, do patrão não, mas do criado, que antigamente chamava os empregados de criado, certo? E que tomava conta dos pertences dos patrões, quando os patrões saíam. Continuando aqui, ó, comentando essa questão anterior. A questão anterior é essa que eu falei para vocês ainda agora dos tempos atuais ou há muitos anos atrás. Ó, as roupas de Janjão, o relógio de bolso concorrente e a relação patrão e criado. Foi o que eu acabei de dizer para vocês, não foi não, crianças? Então, eu quero que vocês façam anotações parecidas com essa. Não precisam ser iguais a essa, mas parecida.
O que faz com que eu entenda que essa história não está acontecendo nos tempos atuais é isso, gente, tá? As roupas do Janjão, o relógio de bolso de corrente, a relação patrão e criado. E nós temos aí, ó, educação em valores, honestidade. No livro de vocês, na página 49, todo mundo aí, vamos fazer a leitura, aí na página 49 que fala. E você, já achou alguma coisa e devolveu ao dono? Já perdeu alguma coisa que tinha um valor especial para você e conseguiu recuperar? Alguém veio e devolveu ou você encontrou? Você conhece alguém que conseguiu recuperar um objeto de valor graças à honestidade de quem o encontrou? Então, são perguntas para vocês refletirem e discutir com as pessoas que estão em casa. Discutir é conversar, viu, gente? Conversar com o seu orientador, com o papai, a mamãe, com o seu irmãozinho, tá bom? Trabalhar essa educação de valores, que é conhecida como honestidade. Que esse poema narrativo, ele traz pra gente essa ideia da honestidade. Para casa, nós temos aí o livro do Sistema Farias Brito, página 49, para todo mundo responder. E no Plus, o Plus fica no final do nosso livro do Sistema Farias Brito, vocês vão responder da 221 a 227, tá bom, crianças? Então, até a próxima aula, um beijo no coração de vocês, tchau!